Este programa é livre para todos os públicos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, hoje comemoramos São Tomé, apóstolo. Comemoramos, portanto, aquele que seguiu a nosso Senhor Jesus Cristo bem de perto. Tomé e os demais apóstolos foram escolhidos por nosso Senhor, foram formados por nosso Senhor, foram testemunhas dos feitos de Jesus, os milagres que ele realizou, os seus ensinamentos. Comemoramos aquele que esteve no início. E alguém tem que começar, né? O Senhor escolheu aqueles 12, dentre eles, Tomé. Foi Tomé que também, num certo momento, em que, por ocasião da morte de Lázaro, disse: vamos morrer junto com ele, quando Jesus quis ir ao encontro de Lázaro. E por isso que também Jesus, na provocação, num outro momento, na provocação de Tomé, também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E essa passagem que nós escutamos hoje, a mais conhecida a respeito de Tomé, que duvidou de nosso Senhor. Quantas vezes duvidou da ressurreição, não é? Quantas vezes nós também passamos pela dúvida? Ou você nunca passou pela dúvida? Nunca teve dúvida a respeito das coisas de Deus, da fé? Nós passamos por isso, meus irmãos. Hoje, ao comemorarmos São Tomé, nós comemoramos aquele que se antecedeu, que se antecipou a nós em não crer ou em duvidar. Porque nós também duvidamos, porque nós também vacilamos na nossa fé. Interessante, né? Como certas coisas corriqueiras no nosso dia a dia a gente não duvida, né? A gente vai colocar um calçado, não duvida que tem alguma coisa lá dentro, né? Nem confere às vezes, mas coloca o pé, né? A gente pega um ônibus, por exemplo, não duvida que vai acontecer algum acidente, alguma coisa. Confia, né? No motorista, confia no piloto de avião, confia que o carro vai dar certo, vai chegar, não vai ter nenhum problema. Mas quando se diz de matéria de fé,
Quantas vezes nós vacilamos? Será? Será que é isso mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me abençoar? Nas coisas do mundo, geralmente não vacilamos tanto, mas nas coisas de Deus, 3 pontinhos. Quantas vezes nós vacilamos? Mas, meus irmãos, Tomé, ele vacilou por nós. Tomé, ele duvidou, e aqui um primeiro ponto que nós também identificamos a respeito de Tomé, do porquê que ele não acreditou, é que o Senhor apareceu aos discípulos. Mas disse a palavra aqui em São João, e Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Foram as primeiras aparições de nosso Senhor. O Senhor ressuscitado apareceu aos discípulos, apareceu às mulheres. Tomé não estava presente. Está aqui um dos primeiros erros que nós também cometemos. Se nós fugimos da comunidade, se nós nos isolamos, fatalmente nós também pecaremos quando alguma coisa acontecer. Tomé não estava presente e Jesus apareceu aos 12. Depois, aos 12 não, né? Aos 11, aliás, aos 10, né? Porque Judas tinha tirado a vida, estavam os 10 ali, e Tomé não estava presente, mas apareceu a eles, aos discípulos. E os discípulos testemunharam, olha, Jesus esteve aqui. E Tomé, mas se eu não vir a marca, se eu não tocar, eu não acreditarei. E passado 8 dias, na outra semana, também o primeiro dia da semana, Jesus apareceu novamente. Desejou a paz e disse então para Tomé, então tá bom, Tomé, tá aqui, ó, pode tocar as chagas, pode tocar o meu lado. Da incredulidade para a credulidade, para a fé. Tomé viu o homem, viu as chagas e professou a fé na divindade. Tomé, apesar de tudo, teve fé, minha gente. Teve fé. Será que nós conhecemos algumas pessoas que já ouviram ou que até já viram os grandes feitos do Senhor e mesmo assim não acreditaram? Será que nós conhecemos algumas pessoas assim? Que já até contemplaram as graças de Deus, mas não acreditam? Então não basta ver o milagre, é preciso professar a fé naquele que realizou o milagre. Porque os milagres nós contemplamos no dia a dia. É o sol que nasce, é o sol que se põe, é a noite que nós temos, é o alimento que nós temos. Olha aí o milagre do dia a dia, não é? Olha o ar que nós respiramos. Não é um milagre, minha gente? Tira o ar por 5 minutos. Acho que os mais fortes, os que têm preparo, né, conseguem aguentar até 5 minutos. Mas a maioria de nós, por 5 minutos, já não resistiríamos, não é? Quantas graças, quantos milagres no dia a dia nós temos. Professemos a nossa fé no nosso Deus. Professemos a nossa fé no nosso Cristo. Tomé, volta a dizer, sim, ele vacilou por nós, mas depois ele professou a fé. Meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, diante do cuidado que nosso Senhor tem tido conosco, nessas coisas simples, o ar que respiramos, o alimento que nós temos, a água que nós temos, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de nós.
O Senhor tem providenciado o necessário. Meu Senhor e meu Deus. Diante da palavra agora proclamada, meu Senhor e meu Deus, eu creio na tua palavra, Senhor. E professar a fé na palavra e também se comprometer com a palavra e viver a palavra. É aí que os milagres vão vir mesmo. Meu Senhor e meu Deus, aqui, na Eucaristia. O Senhor que se dá a nós, que se entrega a nós, que diz aqui em cada Eucaristia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu filho. Em cada Eucaristia. Como não dizer, como Tomé, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, que eu viva a fé, que nós vivamos a fé. Meus irmãos, comemorando a fé deste apóstolo, com certeza nós podemos nos identificar com ele, não é? Vacilamos, mas vamos dar um passo a mais. Depois que Tomé acreditou em nosso Senhor, se tornou um grande apóstolo, se tornou um grande evangelizador, testemunha do Cristo. E saiu para evangelizar e obedeceu ao mandato de nosso Senhor. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Foi isso que Tomé também fez. Segundo a tradição, Tomé foi lá na Índia pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo e morreu mártir. Morreu derramando o seu sangue. Que nós também possamos professar a nossa fé em Cristo Jesus e também ao final da missa, o diácono vai te despedir. Te despedir não, ele vai te enviar. A igreja vai te enviar a testemunhar. Vá. Qual é a sua Índia que você precisa testemunhar? O Cristo. Precisa levar a boa nova. Qual é a sua cidade? Qual a sua família? O seu trabalho? Ide. Vá lá testemunhar Jesus Cristo. Vá lá levar a fé. Vá lá contagiar as pessoas que estão sem fé, que estão incrédulos. Vá lá contagiá-los para o bem, contagiá-los com o Evangelho, trazê-los a Cristo, o Senhor e Salvador. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Inclina um instante a sua cabeça, eu te convido. E olhando para a vida de Tomé, olhe para a sua vida. Peça essa graça ao nosso Senhor, de não parar na dúvida, mas de professar a fé. E ao sairmos daqui, sim, com todo o entusiasmo, com toda a alegria, vamos levar a fé a tantos incrédulos, a tanta gente doente por falta de fé, a tanta gente perdida por falta de fé. Que a sua fé, que a nossa fé possa reconduzir muitos a Cristo. Que muitos sejam salvos pela fé, pela nossa fé, pela fé em Cristo Jesus.